Graça e paz. Vamos dar continuidade com a nossa leitura para homens piedosos, uma liderança com propósito. Ore a Deus, procure um lugar tranquilo e se acomode. Capítulo 5 – Sacerdócio do homem no lar. O nosso objetivo aqui é mostrar que o homem é chamado por Deus para liderar espiritualmente sua casa, atuando como sacerdote, exemplo e guia no caminho do Senhor. O texto base que vamos deixar aqui está em Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, também o criador do templo, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Paulo apresenta uma comparação profunda entre o relacionamento de Cristo com a igreja e o relacionamento do marido com a esposa. Ao afirmar que o marido é o cabeça da mulher, ele não está atribuindo superioridade, mas sim uma função espiritual de liderança. Essa liderança deve refletir o amor sacrificial de Cristo, que se entregou pela igreja. V 25. Ser cabeça significa assumir responsabilidade espiritual. O homem deve ser o primeiro a buscar a Deus, a tomar iniciativas que conduzam a família à santidade, a criar um ambiente onde a fé seja praticada no cotidiano. Assim como Cristo não dominou, mas serviu, o homem é chamado a liderar com amor, firmeza e sensibilidade. Isso inclui cuidar das necessidades espirituais da esposa e dos filhos, zelando para que todos tenham uma vida devocional e de comunhão com Deus. A ausência dessa liderança muitas vezes gera lares desestruturados, onde a fé é negligenciada e as decisões são tomadas sem direção divina. O papel do homem, portanto, é essencial para que o lar se mantenha firme no Senhor. Introdução para o capítulo. O lar é o primeiro campo de ministério do homem. Antes de ser um trabalhador, líder na igreja ou na sociedade, Deus o chama para ser sacerdote da sua casa. Essa função não é opcional, nem delegável, mas é um chamado divino a uma responsabilidade espiritual para com nossa família. Vivemos tempos em que os papéis familiares têm sido relativizados, e muitas vezes o homem tem sido conduzido a negligenciar sua posição espiritual dentro do lar. O mundo valoriza força, sucesso profissional e conquistas externas, mas ignora o verdadeiro sucesso do homem, segundo Deus: ser um líder espiritual para sua casa. A Bíblia mostra desde o início que o lar é uma instituição divina e que o homem recebeu a responsabilidade de pastorear sua família, como um reflexo do cuidado que Deus tem por seu povo. Essa liderança não se baseia em autoritarismo, mas em amor, serviço e compromisso com a vontade de Deus. Quando olhamos para a vida de grandes homens de Deus nas Escrituras, como Abraão, Noé, Josué e Jó, vemos que todos tinham algo em comum. Eles se preocupavam com a condição espiritual de suas famílias. Eles oravam, ensinavam, corrigiam e guiavam seus filhos e esposas nos caminhos do Senhor. Essa missão continua válida e urgente nos dias de hoje. Ser um homem de Deus não é apenas ir à igreja ou sustentar financeiramente o lar. É, acima de tudo, exercer o sacerdócio no dia a dia, conduzindo sua casa com sabedoria, temor de Deus e firmeza espiritual. A restauração da família passa pela restauração do homem como sacerdote do lar. E essa restauração começa com um retorno à palavra, a oração e a prática constante da presença de Deus no ambiente familiar. Vamos ver aqui Abraão como um exemplo bíblico. Nós precisamos entender que a liderança espiritual do homem não é uma invenção da cultura ou da igreja moderna. É um princípio estabelecido por Deus desde o princípio da história da redenção. Um dos maiores exemplos disso está na vida de Abraão, que foi um homem chamado para liderar espiritualmente sua casa. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele.
a fim de que guardem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo. Gênesis 18:19. Neste versículo, Deus deixa claro que Abraão foi escolhido para liderar sua casa espiritualmente. Sua responsabilidade era ensinar seus filhos a guardar o caminho do Senhor. Isso nos mostra que a responsabilidade espiritual do homem inclui ensinar, modelar e guiar sua família de acordo com os princípios divinos. Embora Abraão tenha cometido erros, como ao mentir sobre Sara, sua vida foi marcada por obediência progressiva e por uma espiritualidade visível dentro e fora do lar. Ele edificava altares por onde passava. Gênesis 12, 7-8, 13 e 18. Adorava ao Senhor e transmitia sua fé. Tanto que Isaque herdou o temor do Senhor. Que possamos aprender com o exemplo de Abraão, exercermos uma liderança espiritual diária, sustentada por obediência e fé, procurando atuar de maneira intencional como formador espiritual de nosso lar, crendo que as gerações futuras irão ser alcançadas. Vamos observar agora algumas aplicações práticas. 1. Seja o primeiro. A liderança espiritual começa no secreto. Por isso, seja o primeiro a buscar a Deus diariamente. Um homem que deseja guiar a casa espiritualmente precisa ser guiado por Deus. Tenha sua vida de oração, leitura bíblica e consagração pessoal. A profundidade da sua liderança será proporcional à profundidade da sua comunhão com Deus. 2. Assuma a responsabilidade. Não espere que a esposa tome a frente em assuntos espirituais. Assuma sua responsabilidade, organizando momentos de oração em família, leitura da Bíblia com seus filhos e procure discutir sobre temas espirituais. Comece com um passo simples. A constância é mais importante do que a complexidade. 3. Não terceirize. Como pais e sacerdotes do lar, precisamos ter em mente que a igreja e os líderes espirituais são apoios. Mas a responsabilidade principal na formação espiritual da nossa família é nossa. Ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, DT 6:7, é parte do nosso chamado. Os maiores ensinos acontecem no dia a dia, nas conversas e atitudes dentro do lar. 4. Seja o exemplo. A liderança espiritual não se impõe. Deve ser demonstrada através do exemplo, com amor, paciência, honra e uma disciplina equilibrada. Nossos filhos aprenderão mais com o exemplo do que com discursos. 5. Ensine princípios. Como pais, precisamos e devemos aproveitar a cada situação cotidiana para ensinar valores bíblicos imutáveis a serem usados independente da ocasião, seja em decisões, frustrações, finanças ou relacionamentos. Aplicar os ensinamentos das Escrituras à realidade da nossa casa. A Bíblia deve fazer parte da vida da nossa família. 6. Crie uma cultura. Separe um momento semanal para orar, cantar louvores e refletir juntos na palavra. Torne isso algo leve, acessível e participativo para todos da casa, inclusive os filhos pequenos. É de extrema importância na vida de uma família cristã o exercício do culto no lar. 7. Seja vigilante. É importante estarmos vigilantes, protegendo nossa família de conteúdos, conversas e ambientes que não são agradáveis e acabam nos afastando de uma plena comunhão com o Senhor. Por isso, venhamos a ser um guardião do lar, discernindo e estabelecendo o que pode fazer parte do cotidiano da vida da nossa família. 8. Procure mentoria. Somos chamados a uma responsabilidade que envolve a vida de outras pessoas. Por isso, precisamos buscar um amadurecimento espiritual em comunhão com Deus e com outros homens de fé. Um líder espiritual precisa estar preparado para exercer tal função, e desta forma é preciso participar de discipulados.
de grupos de estudo ou cultos de homens voltados para essa capacitação. 9. Peça perdão. Quando falamos de liderança espiritual, isso não significa que devemos ser perfeitos. É preciso haver sim humildade em reconhecer erros, perdoar e pedir perdão, buscando sempre restauração do que é melhor para toda a família. E acredito ser esse um dos exemplos mais importantes que nós podemos dar à nossa família. Vou deixar 4 perguntas para você, e elas serão acompanhadas de uma orientação e de um desafio semanal. Como a nossa leitura será semanal, você pode se organizar para realizar cada um desses desafios de forma clara e eficiente. Vamos lá. Pergunta 1. Tenho assumido de forma intencional a liderança espiritual da minha casa ou deixado essa responsabilidade nas mãos da minha esposa, da igreja ou de outros? Orientação. Reflita sobre como tem sido sua postura diária. Não se trata apenas de fazer cultos domésticos, mas de assumir sua função como guia espiritual, modelando Cristo com suas atitudes, palavras e prioridades. O primeiro passo é reconhecer a própria omissão, se houver, e começar a mudar com humildade. Sua liderança espiritual começa no seu próprio coração e deve ser refletida em todas as áreas do lar. Desafio da semana. Comece com uma pequena ação para tomar a dianteira espiritual em casa. Organize uma breve oração em família ou comece a ler a Bíblia com sua esposa e filhos. Pergunta 2. Como está minha vida de comunhão com Deus? Sustentado minha liderança espiritual ou apenas tenho vivido na correria, sem tempo para oração e palavra? Orientação. O homem só pode conduzir sua família espiritualmente se estiver sendo conduzido pelo Senhor. Avalie seu tempo devocional e seu nível de entrega pessoal. Que áreas precisam ser reorganizadas para que sua liderança espiritual seja mais firme e constante? Reflita sobre a qualidade do seu tempo com Deus. Não se trata apenas de orar ou ler, mas de uma entrega genuína e contínua. Desafio da semana. Dedique 10-15 minutos diários para oração e leitura da Bíblia, começando o dia ou terminando com um momento de consagração pessoal. Pergunta 3. Que práticas simples posso estabelecer nesta semana para tornar Cristo mais presente no cotidiano da minha família? Orientação. Pequenas ações podem ter um grande impacto na formação espiritual da sua família. O objetivo aqui é começar de maneira simples e consistente. Não precisa ser algo complexo, mas prático e acessível a todos. Seja criativo em envolver todos os membros da família nas práticas espirituais. Desafio da semana. Escolha uma prática simples e comece a implementá-la nesta semana. Pode ser uma oração antes de dormir, uma leitura de versículo durante o café ou um tempo para compartilhar experiências de fé com seus filhos. Pergunta 4. Quais influências ou hábitos tenho permitido em meu lar que talvez estejam enfraquecendo a vida espiritual da minha família? Orientação. Como líder espiritual, você é o guardião da sua casa. Avalie se há influências externas que estão afastando sua família do foco espiritual. Pode ser a presença excessiva de distrações como TV, redes sociais ou até conversas desnecessárias que afetam a espiritualidade. O que você tem permitido entrar em casa que pode prejudicar o relacionamento com Deus? Desafio da semana. Realize uma limpeza espiritual em casa. Converse com sua família sobre as influências negativas e faça ajustes, seja em relação ao que assistem, às amizades ou aos hábitos diários. Conclusão. Pais, o chamado para liderar espiritualmente o lar é um privilégio, mas também uma responsabilidade imensa. Vivemos em um mundo onde a influência de valores contrários à palavra de Deus está em todo lugar, tentando tomar o lugar da verdade bíblica. Como homens de Deus, somos desafiados a não apenas ser provedores materiais, mas também líderes espirituais,
responsáveis pela formação do caráter e da fé de nossas famílias. Não podemos mais nos dar ao luxo de ser passivos. O futuro da nossa casa está em nossas mãos, e a escolha de seguir o caminho de Deus é uma decisão diária. Vamos começar hoje a assumir essa responsabilidade com coragem e fidelidade. Encerramos esse capítulo pela graça de Deus, e que o Espírito Santo lhe fale de maneira grandiosa, edificando a sua vida na presença de Deus e da sua família. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.